Boa noite a todos. O tema no qual eu fiquei responsável por abordar essa noite foi Imperialismo e Primeira Guerra, a Liga Brasileira pelos Aliados e o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Só que, devido à carência de fontes, eu tive que alterar o tema para o Brasil na Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela teve seu início em 28 de julho de 1914. De início, o Brasil adotou uma postura neutra, em 4 de agosto de 1914, no caso. Ele adotou essa postura. Os países participantes eram a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália, e a Tríplice Entente, na qual as principais forças eram a Rússia, a Grã-Bretanha e a França. A decisão do Brasil de ser um país neutro seguiu a decisão dos Estados Unidos, que também declarou neutralidade na primeira fase do combate. A atitude brasileira ela refletia a tendência diplomática iniciada com o Marechal Hermes da Fonseca e à frente do Ministério da Guerra, que ficou à frente do Ministério da Guerra. Havia um intenso intercâmbio político e comercial entre Brasil e Alemanha. O Brasil enviava oficiais para servirem no exército alemão, que era considerado o mais bem preparado e organizado da época. Por sua parte, o governo brasileiro adquiria armas também de empresas alemãs. Além disso, o país contava com uma quantidade considerável de imigrantes alemães no sul do país. Assim sendo, o Brasil entendeu que não havia motivo para se envolver no início do conflito, europeu. Os 6 países que participavam ali do conflito eram algumas das principais economias mundiais. Esse é um dos motivos da guerra ter tomado uma grande proporção, envolvendo todo o mundo ocidental em uma série de debates com o tema das nacionalidades, suas atuações e posicionamentos no cenário internacional. Mediante isso, surgiu um debate entre os intelectuais brasileiros que passaram a conversar sobre uma possível participação na guerra. As opiniões divergiam entre aqueles que defendiam o alinhamento brasileiro com a causa aliada, chamados de aliadófilos, que eram os que pretendiam ter uma aliança com o Império Alemão. Existiam também os germanófilos e aqueles que afirmavam ser a neutralidade brasileira a decisão mais certa a ser tomada. Todos esses grupos, no entanto, tinham uma plena consciência que, qualquer que fosse o posicionamento brasileiro no conflito, o país se encontrava-se em um momento decisivo de sua política internacional, onde interesses mundiais fundiam-se com as necessidades nacionais. O debate da possível participação do Brasil na guerra se desenrolou nas páginas periódicos fluminenses, com o Jornal do Comércio, no caso, e o Jornal do Brasil, onde colunas e cartas endereçadas às redações dos jornais a respeito do conflito eram publicadas na íntegra, dia após dia. Em suas falas na imprensa, os partidários da neutralidade brasileira reconheciam a fragilidade da manutenção dessa posição, devido às pressões externas e principalmente internas. No entanto, combatiam os argumentos dos intelectuais brasileiros defensores da entrada do país na guerra, acusando-os de falta de patriotismo, pois afirmavam ser a neutralidade a única posição capaz de atender aos interesses do país. Nas notas e comentários dos germanófilos, por sua vez, o Brasil alcançaria o progresso ao lado dos alemães, representantes do inédito e da inovação técnica, contra a antiga hegemonia econômica exercida pela Inglaterra e a preponderância intelectual da França. Para os germanistas, a Alemanha era sinônimo de renovação, e o Brasil teria muitas vantagens econômicas e políticas a angariar caso optasse pelo apoio à causa desse país no conflito. Os aliadófilos acreditavam estar o Brasil em melhor situação caso aderisse à guerra ao lado da França, Inglaterra e os demais países participantes da Tríplice Entente. Rui Barbosa, Graça Aranha, Paulo Barreto e Olavo Bilac são algumas figuras importantes, brasileiras, integrantes da corrente defensora da entrada do país na Primeira Guerra, ao lado daqueles que, segundo suas opiniões, representariam o verdadeiro ideal de liberdade e democracia para o mundo.
defendendo contra a barbárie germânica, admiradores da cultura francesa e do ideal de latinidade. Em geral, tal grupo era composto por escritores, políticos e jornalistas, concentrados em sua maioria no Rio de Janeiro. Esses intelectuais pretendiam o rompimento de toda e qualquer relação com o Império Alemão e seus parceiros no combate, e o alinhamento definitivo do Brasil ao lado dos aliados. Vamos adentrar agora na participação assim decisiva assim, do Brasil na Primeira Guerra, né? Que em 1916 um navio brasileiro, Rio Branco, ele foi afundado por submarinos alemães que navegavam em águas restritas. Os alemães desenvolviam uma campanha de bloqueio naval contra a navegação aliada, e o afundamento provocou uma comoção e protesto no Brasil, pois o Rio Branco navegava com a bandeira brasileira e com a inscrição Brasil, pintada bem visível em seu casco. Apesar dos protestos, o fato de o afundamento ter sido efetuado de acordo com as regras da guerra fez com que o governo brasileiro se mantivesse cauteloso e conservasse sua posição de país neutro. Diante dos ataques, em 1917 o Brasil reconheceu estar em um estado de guerra contra a aliança, liderada pela Alemanha, e uniu-se, ainda que de forma modesta, ao esforço internacional contra os germânicos. No último ano do conflito, em 1918, o governo brasileiro deu sua contribuição, enviando uma divisão naval para patrulhar a costa ocidental da África. Foi uma missão militar, um grupo de oficiais do exército para a França e um grupo de aviadores navais para treinamento e posterior atuação em combate na Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos. Em suma, quase 200 brasileiros perderam a vida nos navios e nos campos de batalha na Europa. A maioria foi vitimada pela pandemia de gripe espanhola, né? E outros em decorrência de acidentes durante as operações. Já na parte econômica, no início da guerra, né, em 1914, aqui no Brasil, era muito complexo e cheio de contradições. Mesmo distante da Europa, né, o início da guerra afetou profundamente a economia brasileira, pois os parceiros comerciais eram exatamente os países europeus, envolvidos diretamente no conflito. Eles, sem possuir uma base industrial sólida, né, o Brasil ainda era um país agrário, cuja economia baseava-se na exportação de dois produtos principais, o café e a borracha. Em 1913, o café representava mais de 62% da pauta de exportações brasileiras e a borracha 21,6%. Com o surto econômico da borracha, que havia financiado parcialmente programas de reaparelhamento da Marinha e do Exército, havia passado e as exportações de produto diminuíram consideravelmente em 1914. Os principais clientes, as potências europeias, estavam substituindo gradualmente as importações da borracha brasileira pela produzida na Malásia, de menor preço e mais acessível. Como a guerra trouxe reflexos extremamente negativos à economia brasileira, naturalmente a atividade mais afetada foi a exportação do café, com os principais clientes envolvidos diretamente no conflito da Europa. Muitos mercados consumidores tornaram-se inacessíveis. Para concluir aqui o tema, no Brasil pouco se fala ou se estuda sobre o conflito, né, entre 1914 e 1918. Tanto que para eu conseguir fontes foi bem difícil. Achar fontes que um artigo ou qualquer outra coisa relacionada a esse tema. Nossa participação foi reduzida, envolveu de forma direta mesmo uma pequena parcela da população, que foram menos de 2 mil pessoas, o que leva a Grande Guerra a ser uma desconhecida do público brasileiro, seja na maioria coletiva ou dos livros escolares. Comparativamente, né, observa que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que envolveu o envio de uma força expedicionária e de um grupo de aviação para a Itália, bem como o patrulhamento
antissubmarino do Atlântico Sul é hoje bem mais familiar aos brasileiros. Esse silenciamento da memória é potencializado pela carência historiográfica sobre o tema, havendo muito poucas obras com abordagem direta sobre a participação brasileira na Grande Guerra, né? Então, é isso e meu muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Obrigado.